Cumprimentos, saudações a todos que me distinguem com a audiência. Eu não poderia faltar com o dever de dizer algumas palavras sobre o que está acontecendo no nosso país em relação ao STF, Supremo Tribunal Federal, que é a instância superior da justiça brasileira. Nós temos embaixo, no nível municipal, um juiz de direito. Nas capitais nós temos os desembargadores da justiça em segunda instância, porque o juiz é de primeira instância, e nós temos acima dos desembargadores, acima das justiças estaduais com sede nos estados, nós temos os tribunais superiores, cuja sede são também em algumas capitais e principalmente no Distrito Federal, onde está a instância maior, que é o Supremo Tribunal Federal. Claro que existem as instâncias e os tribunais especializados, como o do trabalho e como o eleitoral, mas isso em outra oportunidade nós vamos mencionar. Hoje, em razão dos ataques repetidos ao Supremo Tribunal Federal, eu, como membro ainda atuante e ativo na advocacia, em que pese seja aposentado e jubilado como advogado, eu continuo trabalhando, até porque vocês sabem, vocês que estão aí em casa, você se aposenta, mas tem que continuar a trabalhar. O dinheiro da aposentadoria não te sustenta, nem assim, nem tua família, nem teu descendente. Então, nessas condições, eu não poderia ficar calado sem emitir o meu juízo, o meu pensamento de valor quanto a isso que está acontecendo em relação a esses ataques ao Supremo Tribunal Federal, que já vem de tempo. Ora, o nosso país, volta pela Constituição, no artigo 2º, ele diz que todos os poderes da União são independentes e harmônicos entre si. E quais são esses poderes que dão a sustentação a um Estado democrático de direito, que é a norma do artigo 1º, princípios fundamentais da Constituição? Quais são esses poderes? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O executivo, na nível superior, é o presidente da República. No estado são os governadores, nos municípios são os prefeitos. Eles se incumbem de administrar a coisa pública, de praticar atos de gestão em relação à coisa pública. Essa é a definição primeira de um poder executivo. O poder legislativo são os representantes do povo que os escolhe para representá-los na Câmara Federal, no Senado da República, na instância superior. A nível de estado é o deputado estadual e a nível de município é o vereador. Então esse é o poder legislativo. Qual é a competência do poder legislativo? A competência do poder legislativo é legislar e fiscalizar os atos do poder executivo. Depois o outro poder é o poder judiciário. O poder judiciário, ele não tem a tarefa nem de administrar e nem de legislar. Ele é judiciário. Ele vai julgar aqueles atos e fatos que ocorrem entre os governos e entre os governos e particulares e entre particulares com particulares. Então eles têm uma função que a gente chama de judicando. Eles vão julgar mediante o que está num processo, eles vão julgar se o sujeito infringiu as normas processuais ou se um outro ele atacou os direitos civis da parte contrária. Esse é o que faz o julgador, esse que faz o poder judiciário. Muito bem, quando se ataca um poder, por exemplo, o executivo, o legislativo
e o Judiciário, isso é fácil atacar, porque são poderes que são desarmados. A gente chama poder civil. Por que ninguém ataca as Forças Armadas, por exemplo, que é uma instituição armada, mas com o objetivo constitucional de defender o país em caso de guerra e internamente sempre estar zelando pelo respeito à ordem pública e o funcionamento das instituições também. Essa é a atribuição deles. Ora, especificamente no caso da mídia até hoje e desde vários dias, que alguém atacou duramente o Supremo Tribunal Federal, dizendo que não precisa de existência do Supremo Tribunal Federal e que vários dos seus membros deveriam ser enquadrados em atos de corrupção. Eu acho que foi um exagero muito grande, é um exagero, uma ignomínia e atenta contra as normas que estão prescritas na Constituição Federal de atacar as instituições. Atacar as instituições é crime pesado, é crime perante a Constituição e as leis que vigem essa matéria no nosso país. Ora, se nós não concordamos com alguém da magistratura, com qualquer em relação a outra pessoa, a outro fato, nós temos que apresentar provas, porque senão nós estamos perturbando a opinião pública com fatos que não são comprovados. Não é possível que a gente irresponsavelmente e levianamente diga as coisas sem a prova. E pior ainda, atacar uma instituição no seu todo, atacar o funcionamento de um poder, no caso do Poder Judiciário, isso é inadmissível, porque isso é a quebra, o rompimento do Estado Democrático brasileiro. Não é possível, Estado Democrático de Direito. Isso nós não podemos aceitar. E eu repudio violentamente todos quantos atacam o Poder Judiciário, até porque dele eu faço parte. Muitas vezes eu discordei de alguma forma, de alguma condução, de algum processo, não tem problema nenhum. Agora eu entrava nos autos, peticionava e dizia o que eu achava e como devia ser feito. Mas nunca tratei de manchar a instituição, denegrir a imagem da instituição, porque isso faz gerar, dependendo da pessoa que está fazendo tais afirmações, o desenrolar dessa questão pode ser gravíssimo em termos de perturbação da ordem pública e do sistema, o Estado Democrático de Direito. Então fica aqui a nossa posição com toda a lealdade, com toda a sinceridade, no sentido de defender intransigentemente as atribuições do Poder Judiciário, a existência do Supremo Tribunal Federal, porque pode acabar o Executivo, pode acabar o Legislativo, isso tudo pode acabar, a gente sabe disso, eles podem ser trocados. Agora, o Poder Judiciário não, essa é a última instância que deve ficar em pé para zelar pela democracia do nosso país. Muito obrigado.